O Jornal do Meio-Dia está de volta e a Defensoria Pública de Mato Grosso iniciou nesta semana atendimentos individualizados a servidores públicos com dívidas de crédito consignado em todos os núcleos do estado. Essa iniciativa tem como objetivo ampliar o acolhimento e a orientação àqueles que têm grande parte da renda comprometida por contratos com instituições financeiras e também com indícios de fraude. E é para falar sobre esse assunto que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia, a Defensora Pública Geral de Mato Grosso, Luziane Castro. Boa tarde, defensora, e seja bem-vinda aqui ao Jornal do Meio-Dia. Muito obrigada. Boa tarde, Lúcia. Boa tarde, Camila. Boa tarde. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Bem-vinda. Defensora, a Defensoria, todos os núcleos da Defensoria tem estrutura suficiente para atender os servidores, porque a última informação é de que mais de 20 mil servidores tiveram aí empréstimos e foram lesados. Sim, nós criamos uma força-tarefa, Lúcio. Então, na verdade, nós criamos um grupo especial onde nós temos defensores e servidores trabalhando nessa força-tarefa. Então, assim, hoje, o que a gente está fazendo? Primeiro, é disponibilizando a população. Nós estamos de portas abertas para que venham, tragam as informações. Nós precisamos, primeiro, analisar o que de fato é. É entender o que está acontecendo. Exatamente. Né? Então, essa semana é justamente para esse momento. Nós fizemos um grande chamamento com uma ampla divulgação do trabalho da Defensoria, porque, assim, havia uma preocupação com o cidadão, com essa pessoa, porque o que acontece? Saem muitas notícias. Existem as ações que estão sendo desenvolvidas pelas instituições, mas o indivíduo, né? Às vezes ele não sabe a quem procurar, o que ele vai fazer. Então a Defensoria Pública disponibilizou essa força-tarefa e abriu as suas portas para poder atender esse cidadão. Estamos levantando essas informações e a partir daí a gente vai dar o retorno para eles, né? Então, assim, essa semana é exatamente esse momento, onde a gente abriu as portas e se for 20, eu não sei se serão 20 mil. Eu não sei se serão 1.000, eu não sei se serão 800, eu não sei quantos efetivamente vão procurar a instituição. Mas aqueles que procurarem, nós vamos dar o apoio necessário para essa população. Defensora, e qual será a linha de ação, de atuação da Defensoria? Essas questões, elas inevitavelmente acabarão na justiça? É uma relação mesmo de direito do consumidor? Cada contrato tem que ser discutido? Tem que haver esse indício de fraude? De que forma que a Defensoria vai agir, né, nessa situação? Lembrando que o governo do estado, né, diz que está realizando uma força-tarefa junto ao PROCON, ainda está em andamento. Nesse momento, como a Defensoria vai agir? O nosso objetivo, primeiro, como eu falei, é levantar essas informações e fazer um amplo diagnóstico do que de fato é. Né? Se a gente tem ali descontos indevidos, aí a gente vai dar, no primeiro momento, o nosso objetivo, e aí respondendo mais objetivamente, é uma solução até consensual, né? Porque assim, o que for uma fraude, aí a gente tem os órgãos devidos para poder apurar essas fraudes. Aí tem o Ministério Público que vai entrar em ação, Polícia Judiciária Civil que vai entrar em ação, enfim, o que for crime é crime. A Defensoria Pública voltado para o cidadão, à exceção de situações de fraude, que aí a gente não tem como fazer conciliação, mas aquelas situações que é uma situação de superendividamento, onde houve um grande comprometimento dessa pessoa, o nosso primeiro caminho seria a conciliação. Porque se a gente pensar numa judicialização individual de 15 mil pessoas, 13 mil pessoas, além do tempo para poder resolver o problema para essas pessoas, isso daí vai durar sei lá quanto tempo. A instituição financeira querer, né, conciliar. A depender da situação, não é tão difícil assim não, porque já existem vários modelos, em se tratando de superendividamento, já existem vários modelos em outros estados, não nesse caso específico de consignados, mas existem modelos em outros estados que a gente faz uma ampla discussão com as instituições para adequar isso daí, reduzindo juros e uma série de outras coisas para que aquela pessoa possa ter as suas condições de sobrevivência mínimas. O que não se aplica em caso de fraude, como a senhora falou. Exatamente. Que é o que está sendo discutido. Exatamente. Aí o que a gente está identificando hoje, né? É buscando essas informações, então todo mundo que procurar a Defensoria Pública tem que levar os documentos. Não adianta só simplesmente aparecer lá. A gente precisa de documentos básicos, pessoais, de documentação dele pessoal, comprovante de renda, comprovante de endereço e os contratos. Precisamos dos olerites e precisamos dos contratos. Porque a nossa análise ela vai ficar muito com base nesses contratos.
analisando os contratos, a gente vai identificar. Se for situação de superendividamento, né, porque a pessoa realmente foi fazendo consignado, foi fazendo empréstimo em conta, o encaminhamento e direcionamento é um. Se é uma situação de fraude, a gente pede aí, nesse caso eu tenho que entrar judicialmente e informar para que haja suspensão e informar isso para os órgãos devidos para apuração na esfera criminal. Então, cada situação vai ter um encaminhamento, tá? Agora, defensora, o fato do servidor que fez empréstimo consignado não conseguir ter acesso ao contrato, isso daí é relação de consumo também? Tudo. Ou é uma fraude? Não, é uma relação de consumo, porque assim, isso, Lúcio, infelizmente não é só servidor que sofre com isso. Eu trabalhei durante 11 anos no Núcleo do Consumidor de Cuiabá. Quando a gente tinha situações de superendividamento e até de contratos bancários, a maior dificuldade dessa pessoa era apresentar esse contrato. Por muitas vezes a Defensoria Pública tinha que oficiar as instituições financeiras para poder ter acesso a esses documentos, porque a pessoa não tinha. Isso então, infelizmente... E por que é que não se corrige isso? Então, é incorreto, mas é uma prática que se tem por parte de algumas instituições financeiras. Eu não vou falar todas, mas por parte de algumas instituições financeiras. É incorreto. Então, isso daí, normalmente, a gente até apresenta denúncias para que isso, efetivamente, essa empresa seja multada, né, para que ela não continue com essa prática. No caso, sim. Mas é o que eu falei, mas infelizmente existe um número significativo de instituições que adotam esse modelo. No empréstimo consignado, qual o teto que pode ser descontado no contra-cheque do servidor? Parece que tem uma lei aqui que admite um percentual maior, né? O certo, né, que a gente entende como sendo possível, seria até uns 30-35%, para que não haja o comprometimento da pessoa. Porque uma pessoa que faz dívidas numa margem de 70% não é razoável. Quem é que sobrevive com 30% da sua renda? Considerando as despesas normais de água, de luz, de educação, de saúde, é impossível você sobreviver com 30%. Então, assim, tanto que houve uma grande discussão quando se permitiu, em nível federal, descontos de aposentadoria, descontos de benefícios, enfim. A gente sabe que existe uma pressão muito grande por parte das instituições financeiras, que se ganha muito recurso com isso, ganha-se muito dinheiro com isso, mas em detrimento de um custo muito alto para os consumidores. E, infelizmente, a educação financeira não é uma pauta que se é trabalhada pelas pessoas normalmente, né? Porque o certo é não emprestar. Esse é o certo. É óbvio que numa situação extraordinária, você até pode caminhar por uma coisa nesse sentido. Mas não, ordinariamente, às vezes você entra numa onda de empréstimos e quando vê você está lá super comprometido. Agora, defensora, essa questão das instituições financeiras não apresentarem os contratos, né, de empréstimos, de cartão de crédito consignado, o que for, se as pessoas se sentirem lesadas, servidores, depois ingressarem judicialmente, isso acaba voltando contra a própria empresa, né? Porque cabe ao fornecedor o ônus de provar que aquele contrato era regular. Não, então, uma hora ele vai ter que aparecer. E se não aparecer, é importante deixar claro que aí é difícil a causa quase não ser ganha por aquela pessoa que alega a fraude, né? E até a questão de falsificação de assinaturas e tudo isso que pode ser provado. Tem que ser apresentado. O contrato tem que ser apresentado. Se não for apresentado de maneira amigável, que é o que a gente vai buscar, judicialmente vai ter que ser apresentado, né? Porque assim, se há um desconto, existe um contrato. E aí, isso daí a empresa vai ter que apresentar. E há no direito do consumidor o que a gente chama de inversão do ônus da prova. Se eu alego, e eu provo que eu apresentei ali solicitações formais de encaminhamento desse contrato e eu não tenho esse contrato, essa empresa ela vai ser penalizada por isso, com certeza. Defensora, essas instituições financeiras, esses bancos digitais, obrigatoriamente teriam que ser cadastrados no Banco Central. As denúncias que nós estamos acompanhando todo dia são de fraudes. Esse caso aí, no plano do judiciário, é para a justiça estadual ou justiça federal, por envolver instituição financeira? É justiça estadual, tá? Então, assim, se há alguma irregularidade, o consumidor, ele vai entrar
e aí sendo reconhecido que são instituições que não estão legalizadas, isso daí tudo vai ser tramitar aqui na Justiça Estadual. Mas se tem uma instituição financeira cadastrada no Banco Central, e aí a Justiça Federal não é competência dela? Não, porque eu não vou entrar contra o Banco Central, eu estou entrando contra a instituição financeira. Então, como uma relação de consumo, a discussão é aqui direito privado. Não, eu não digo a defensoria, né? Mas a investigação como um todo. A investigação como um todo, aí vai, é uma coisa assim que pode ter tentáculos que a gente não tem como fazer previsões agora. E é o que eu digo, por isso que a gente abriu todo esse chamamento para conversar com a população. Porque existe também muita especulação. De fato, a gente precisa analisar os casos concretos para poder tomar as decisões com base em dados, em fatos reais. Defensor, e falando nessa divulgação do atendimento da Defensoria aos servidores se sentirem lesados, onde eles podem procurar, qual o contato, é preciso agendar atendimento, qual a melhor unidade aqui, por exemplo, na capital, em Várzea Grande e em outras cidades também? Todas as unidades da Defensoria Pública, todos os nossos núcleos estão aptos para poder receber a população, até porque a gente tem servidores em todo o estado, né? Então, todas as unidades, as 79 localidades onde tem Defensoria Pública, nós estamos aptos para atendê-los. Em Cuiabá, nós estamos atendendo ali no edifício Pantanal Business, que fica na Avenida do CPA. É onde a gente tem o atendimento de todas as defensorias da área civil. Lá naquele prédio, das 8 ao meio-dia, o atendimento é exclusivo para os servidores que se sentirem afetados aqui de Cuiabá. Nas demais unidades, o atendimento é no horário regular do núcleo, que normalmente é de meio-dia às 18, tá? Então, assim, em Cuiabá, é aqui no Pantanal Business e em todas as demais localidades. Está em Várzea Grande, está em Rondonópolis, está em Sinop, procure o núcleo da Defensoria naquela localidade. Defensora, antes de encerrar, a senhora citou aí na possibilidade de acordo do servidor com a instituição financeira. Quando não der acordo, a Defensoria vai acionar a instituição financeira? Sim, sim. A gente vai buscar o que for melhor para os nossos usuários. Essa é a nossa premissa sempre, Lúcio. Buscar o que for melhor. Quando a gente fala de acordo, quando a gente fala de uma conciliação, porque sempre é o caminho mais rápido e mais fácil de se resolver um problema. Sempre é. Tá? Então, a gente defende a conciliação. Óbvio que tirando as situações de fraude, como eu falei, não tem como você fazer acordo numa situação de fraude, isso não tem possibilidade. Esse vai ser o nosso primeiro caminho. Não sendo possível, a Defensoria Pública está ali para poder preservar o direito desse cidadão lesado. Então, se precisar recorrer à justiça, é esse o caminho que nós vamos adotar. Muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Muito obrigada. Obrigada, boa tarde.